No vídeo de hoje nós vamos acompanhar o batiscafo Trieste até o ponto mais profundo já conhecido da Terra, a Fossa das Marianas. Nós sabemos que a maior parte do planeta é coberta pelos oceanos. A área terrestre representa menos de 30% da superfície da Terra. Por isso, muitas pessoas podem pensar que os seres humanos já conhecem bem os oceanos. Mas, na realidade, a humanidade conhece apenas 5% dos oceanos. Os outros 95% ainda são desconhecidos. E onde está concentrada essa parte desconhecida? Principalmente nas profundezas do mar. Com a tecnologia atual, explorar as camadas mais rasas do oceano não é um grande problema. Porém, quando falamos em explorar o fundo do mar, as dificuldades aumentam drasticamente. Podemos fazer uma comparação com a exploração espacial. Tomando a Lua como exemplo, até hoje, considerando inclusive a recente missão japonesa, 5 países conseguiram pousar suavemente na Lua, e 12 astronautas já caminharam em sua superfície. Agora, olhando para a exploração dos oceanos, até hoje, apenas 4 submersíveis tripulados conseguiram chegar ao ponto mais profundo da Fossa das Marianas. Ou seja, para a humanidade, o oceano é tão misterioso quanto o espaço. A Fossa das Marianas está localizada no oeste do Oceano Pacífico. Ela possui cerca de 2.500 km de comprimento, largura média de 70 km, e seu ponto mais profundo fica em uma depressão chamada Abismo Challenger. Esse ponto está aproximadamente 10.934 metros abaixo do nível do mar, profundo o suficiente para engolir completamente o Monte Everest. Mas como os seres humanos descobriram um lugar tão profundo? Em 1872, a Marinha Real Britânica enviou o navio HMS Challenger para uma expedição científica que durou 3 anos. A bordo estavam mais de 20 tripulantes e 5 cientistas. Além da exploração científica, eles queriam testar uma teoria muito popular na época, conhecida como a teoria da inexistência de vida em grandes profundidades, que afirmava que abaixo de 50 metros não existia nenhuma forma de vida. Hoje sabemos que essa teoria estava errada, mas na época quase todos acreditavam nisso. Afinal, do ponto de vista humano, seria impossível sobreviver à pressão extrema e à escuridão total das profundezas. Após mais de 2 anos de viagem, em março de 1875, o Challenger chegou à região entre Guam e as Ilhas Marianas. Usando dragas, eles encontraram muitas formas de vida abaixo dos 50 metros, e quanto mais profundo, mais estranhas essas criaturas se tornavam. Isso provou que a teoria da ausência de vida em águas profundas estava completamente errada. Mas algo ainda mais surpreendente aconteceu. Durante a viagem, a tripulação media a profundidade lançando cordas no mar, com pesos de chumbo na ponta. A corda tinha quase 7 quilômetros, mas mesmo assim não tocava o fundo. Eles continuaram aumentando o comprimento até usarem toda a corda disponível, 8.140 metros, e ainda assim o peso não alcançou o fundo do mar. Era como colocar o Monte Everest de cabeça para baixo dentro do oceano. Em maio daquele ano, os cientistas publicaram um relatório afirmando que a Fossa das Marianas tinha cerca de 8.140 metros, sendo o ponto mais profundo da Terra. Eles também catalogaram mais de 470 espécies novas. Embora o valor estivesse incorreto, esse estudo causou uma verdadeira revolução científica. Somente 76 anos depois, em 1951, o navio Challenger II retornou à região, agora equipado com sonar moderno. Com isso, foi possível mapear a fossa com mais precisão. Eles descobriram um enorme cânion submarino com profundidade média superior a 8.000 metros, e ao sul, uma depressão ainda mais profunda chamada Abismo Challenger, atingindo 10.934 metros, o ponto mais profundo conhecido do oceano. Esse anúncio despertou o interesse de um jovem chamado Jacques Piccard, que decidiu que queria descer até lá. O problema era, como chegar tão fundo? Foi então que ele se inspirou no trabalho do biólogo americano William Beebe, que em 1930 havia criado um batisfera, uma esfera de aço capaz de suportar grandes pressões. Porém, o projeto tinha limitações graves, não possuía propulsão e dependia de cabos de aço, o que tornava qualquer descida extrema extremamente perigosa. Beebe calculou que a cada 10 metros de profundidade, a pressão aumentava uma atmosfera. Em 10.000 metros, seriam mais de 1.000 atmosferas,
capazes de esmagar qualquer falha estrutural instantaneamente. Jacques Piccard então levou sua ideia ao pai, Auguste Piccard, um renomado físico e inventor. Ele já havia criado cápsulas pressurizadas para balões que atingiam a estratosfera. Auguste percebeu que o mesmo princípio poderia ser aplicado ao fundo do mar. Após anos de desenvolvimento e atrasos causados pela Segunda Guerra Mundial, nasceu o batiscafo Trieste. Diferente dos projetos anteriores, ele não dependia de cabos. Utilizava gasolina para flutuação e esferas de ferro como lastro, permitindo subir e descer livremente. Entre 1953 e 1957, o Trieste realizou 48 mergulhos acima de 3.500 metros. Em 1958, atingiu 7.315 metros, quebrando todos os recordes. Finalmente, em 23 de janeiro de 1960, Jacques Piccard e o tenente da Marinha dos Estados Unidos Don Walsh iniciaram a descida histórica ao abismo Challenger. À medida que desciam, a luz desaparecia, sons estranhos surgiam e a pressão aumentava drasticamente. Em certo ponto, uma das janelas trincou, colocando a missão em risco. Mesmo assim, eles continuaram. Após 5 horas, alcançaram o fundo da Fossa das Marianas, a 10.916 metros. Ficaram ali por cerca de 20 minutos antes de iniciar a subida. Contra todas as expectativas, encontraram vida, pepinos do mar, anêmonas e até pequenos crustáceos. Durante décadas, muitos cientistas duvidaram desses relatos. Mas hoje sabemos que essas criaturas existem, como os anfípodes das fossas, adaptados à pressão extrema graças a compostos químicos especiais em seus corpos. Desde então, outras expedições ocorreram. Em 2012, James Cameron, diretor de Titanic, tornou-se o segundo humano a alcançar o fundo da fossa. Em 2019, Vitor Vescovo completou o feito histórico de visitar o ponto mais alto e o mais baixo da Terra. Em 2020, o submersível chinês Fen-12 chegou ao abismo Challenger com 3 tripulantes, marcando um novo recorde. Hoje, apenas 2 submersíveis no mundo são capazes de transportar humanos até profundidades de 10.000 metros. A exploração dos oceanos ainda está no começo. Assim como no passado descobrimos o tamanho e a profundidade dos mares, agora começamos a entender a vida que existe nas condições mais extremas da Terra. E talvez, no futuro, essas descobertas nos ajudem a responder perguntas que ainda nem sabemos formular.